Hoje é dia 23 de março, dia do meu aniversário. E para celebrar o meu aniversário, eu resolvi gravar uma tag. Olá, eu sou a Paloca e como vos disse, hoje é o dia do meu aniversário e para celebrar o meu aniversário resolvi gravar a tag A Filosofia de Ler que eu vi no canal da Ana Lopes, da MiCompi. Vou deixar aí na caixa de descrição o link para o vídeo da Ana, onde ela responde estas perguntinhas e como eu gostei muito desta tag, resolvi também gravá-la e acho que é interessante que no dia do meu aniversário vocês me fiquem a conhecer um bocadinho melhor. Esta tag tem 20 perguntas, não vou colocar por aqui a legenda aqui por baixo com a perguntinha, mas vou deixar todas as perguntas na caixa de descrição, se vocês tiverem curiosidade também em ver as perguntas, em gravar esta tag e sem mais demoras vou começar a responder a esta tag. Pergunta 1. O que é mais importante? Uma boa personagem, a trama ou a mensagem? Gosto de boas personagens, gosto de personagens que me cativam. E também gosto de uma boa trama, de uma boa história. A mensagem depende dos livros, depende também daquilo que os livros querem transmitir. Sim, há livros, por exemplo, relacionados com o Holocausto, que são livros de sobreviventes e aí eu acho muito importante também a mensagem positiva que nos transmitem esses livros, mas essencialmente eu gosto de uma boa personagem, gosto daquelas personagens que me cativam, ou então também gosto assim de um bom vilão, daquelas personagens que eu odeio do princípio ao fim, mas que quero sempre saber mais e claro, gosto de uma boa trama, de uma boa história. Mas eu acho que tudo junto então, uma boa personagem, uma boa trama e uma boa mensagem fazem o livro perfeito ou tornam o livro perfeito e acho que isso é o essencial porque se não houver boas personagens, se não houver boas tramas ou boas histórias, se calhar os livros são aborrecidos, se calhar não me apetece lê-los. A mensagem é, como vos digo, depende do tipo de livros e se calhar em alguns é importante que tenham uma boa mensagem, noutros se calhar nem por isso. Mas essencialmente boas personagens e boas tramas, sim, eu acho que isso é o essencial num livro. Pergunta 2. Deveríamos ler livros que abordam ideias ou opiniões com as quais discordamos? Sim, eu acho que é importante termos a mente aberta e lermos livros de todos os tipos. Eu já li que está por aí o Mein Kampf e não concordo com nada daquilo que está escrito no Mein Kampf, mas tive muita curiosidade em ler o livro porque queria tentar entrar na mente de Hitler. Não é fácil, mas queria tentar entrar um bocadinho na mente de Hitler, tentar perceber um bocadinho toda a polémica que há em volta deste livro, porque é que este livro ainda está proibido em alguns sítios, porque é que é um livro censurado. Queria perceber um bocadinho da mensagem e não concordo com nada daquilo que ali está escrito e isso não retirou a vontade de ler o livro. E eu acho que sim, que lá por não concordar com aquilo que o livro transmite, não quer dizer que eu não leia. Eu leio imensos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Primeira Guerra Mundial e dentro da Segunda Guerra Mundial sobre o Holocausto e claro que eu não concordo com nada daquilo que acontece dentro daqueles livros, especialmente se forem livros de guerra. Claro, eu não concordo com guerras, não posso concordar com uma guerra, nem com os motivos que levam a uma guerra, mas isso não me tira a vontade de ler esses livros, portanto sim, eu consigo ler e gosto de ler livros com os quais eu não estou de acordo, com opiniões das quais eu discordo e acho que é interessante também para tentar perceber a realidade, porque a realidade não é só feita de coisas que nós gostamos e com as quais nós concordamos. Portanto, eu gosto de ter uma visão abrangente de tudo e leio muitos livros com opiniões muito diferentes da minha ou com temas com os quais eu não estou de acordo, portanto sim, eu acho que é importante também ler esse tipo de livros. Pergunta 3. Qual o papel dos livros no mundo onde a tecnologia avança cada vez mais? Para mim, os livros continuam a ser muito importantes, independentemente de toda a tecnologia que haja por aí. E também podemos usar essa tecnologia em favor da leitura. É isso que eu faço. Eu leio e-books no meu Kindle há 10 anos. Eu comprei o Kindle, se não me engano, em junho de 2012. Vai fazer agora 10 anos. Ele já é muito velhinho, mas continuo a usá-lo e continuo a gostar muito de ler e-books. Estou cada vez mais rendida a audiobooks e eu acho que aí, claro, nós temos a tecnologia ao serviço da literatura e da leitura. Portanto, eu acho que apesar de haver tecnologia
os livros não vão ficar para trás, pelo menos no meu caso não vão ficar para trás. Eu vou continuar a ler, eu gosto muito de ver filmes e séries, mas continuo a ler. Eu tenho que ler todos os dias, é um hábito que eu tenho. Às vezes não leio, mas ouço um audiobook, mas eu tenho que estar relacionada com os livros todos os dias, mesmo quando estou muito cansada, faz-me diferença ler uma ou duas páginas. Por isso não é por haver muita tecnologia, não é por haver computadores, telemóveis, iPads, tablets, e-book readers, não é por haver esta tecnologia que eu deixo de ler, ou que gosto de ler, ou que gosto de ler livros em papel, porque eu adoro ler livros em papel. Por isso, no meu entender, a tecnologia está cada vez mais avançada, mas também pode estar avançada e estar relacionada com a literatura, e é muito bom que assim seja, que também os livros possam chegar a muito mais pessoas, por termos diferentes formatos e formatos que estão diretamente relacionados com essa tecnologia. Por isso não me preocupa nada que a tecnologia avance cada vez mais, porque eu vou continuar a ler sempre. Pergunta 4. Quando escolhes um livro, quão importantes são as sinopses, opiniões e a arte nessa escolha? Às vezes leio sinopses, outras vezes não leio. As opiniões, sim, são importantes. Eu gosto de ver opiniões, especialmente de pessoas que eu sei que têm os mesmos gostos do que eu. Por isso sim, confesso que às vezes vou ao Goodreads, ou que vejo no Instagram, ou que vejo no YouTube opiniões, e às vezes sim, leio porque vi as opiniões, ou porque ouvi opiniões, ou não leio porque as opiniões não são positivas. Sim, confesso que as opiniões fazem alguma diferença. As sinopses mais ou menos, depende, porque eu nem sempre leio sinopses, porque sei muito bem aquilo que me interessa ler, e às vezes um livro é lançado e eu nem sequer olho para a sinopse, só porque é de um autor que eu já sei que à partida vou gostar, ou porque é de um tema que eu já sei que à partida vou gostar, ou porque é um livro de não ficção e eu cada vez gosto mais de ler não ficção, portanto tenho interesse em ler aquele livro. Por isso aí eu posso achar que às vezes pode ser importante uma sinopse, mas às vezes, a maior parte das vezes, se calhar não é. A arte depende, por exemplo, nas graphic novels, sim, eu acho que a arte é muito importante. Há graphic novels que são giríssimas e que só pela arte me enchem logo o olho. Por isso, depende muito do livro, depende muito daquilo que eu quero ler, depende se eu já tenho ideia que quero mesmo ler aquilo, independentemente das opiniões, das sinopses, ou seja, do que for, ou se estou indecisa e uma opinião pode fazer a diferença, depende muito do livro que eu quero ler. Pergunta 5. Deveríamos ler algum livro na diagonal? É sim, não deveríamos ler livros na diagonal. A minha opinião é, ou lemos um livro e esse livro nos desperta interesse e nós lemos de uma ponta à outra, ou então desistimos do livro, passamos à frente, vamos para outro livro, ou então, como eu faço, que não desisto de livros normalmente, às vezes estou um bocado aborrecida, mas esforço-me e estou ali a fazer mesmo um grande esforço para ler aquele livro, mas termino o livro e depois posso dizer que não gostei, mas faço um grande esforço para terminar o livro. Agora, ler livros na diagonal, eu acho que é raro eu ter lido algum livro na diagonal, porque realmente é assim, se eu não estou entusiasmada, deixo o livro de parte e se calhar mais tarde volto-lhe a pegar. Agora, estar a ler na diagonal só para dizer que li, ou para depois vir trazer aqui uma review toda bonita e não li nada do livro, eu acho que isso não vale a pena. Portanto, para mim, ler livros na diagonal não. Há pessoas que o fazem, eu normalmente não o faço. Ou leio um livro porque me está a entusiasmar, ou deixo o livro em stand-by porque naquele momento se calhar não é o momento adequado e se calhar mais tarde volto a pegar nele, ou não. Ou então desisto do livro, deixo de parte, deixo de ler. Agora, estar a ler na diagonal só para dizer que li 500 páginas de um livro e 400 foram na diagonal, isso eu não faço. Quando eu digo que li os livros, li os livros. Quando digo que ouvi os audiobooks, não estou aqui com leituras na diagonal só para passar o tempo e para ter aqui 500 mil páginas num mês, ou quando faço o balanço final, dizer, no Goodreads tenho não sei quantas páginas e metade delas foram lidas na diagonal. Não, eu isso não faço. Pergunta 6. A leitura deve ser sempre agradável? Devemos ler coisas que nos entusiasmem, livros que nos entusiasmem, sobre temas que nos entusiasmem. Sim, nesse aspecto, sim, a leitura deve ser agradável. Eu, às vezes, quando me esforço para ler certos livros, às vezes não está a ser uma leitura agradável, está a ser mesmo porque não quero desistir, porque quero terminar aquele livro, e confesso que gosto muito mais das leituras que são agradáveis, daquelas leituras que eu estou a gostar imenso de fazer. Agora, também há leituras que são sobre certos temas que não são nada agradáveis, como por exemplo ler sobre o Holocausto ou sobre uma guerra. Eu tenho muito interesse e nesse aspecto eu gosto muito de ler sobre esses temas, estou sempre muito entusiasmada para saber mais e para aprender, mas não posso dizer que certas leituras sejam propriamente agradáveis, não é? Não estou a ler livros sobre o extermínio nos campos de concentração e não estou a achar que aquela leitura é super agradável. Não é agradável nesse aspecto, é uma leitura que me entusiasma,
é uma leitura da qual eu aprendo, mas não posso dizer que seja propriamente uma leitura agradável. Nesse sentido, mas sim, eu acho que devemos ler livros que nos entusiasmam, e nesse aspecto sim, devem ser leituras agradáveis, que nos entusiasmam, que nos trazem algo de novo, que nos fazem querer ler mais páginas, querer saber mais. Sim, nesse aspecto sim, as leituras devem ser agradáveis. Agora, dependendo dos temas, podem ser mais agradáveis ou menos agradáveis, mas por serem temas menos agradáveis não quer dizer que não me entusiasmem. Não sei se me consigo explicar muito bem, porque para mim este agradável pode ter duplo sentido, por isso eu acho que me expliquei. Se não me expliquei, olha, deixei na caixa de comentários para eu me explicar melhor, deixem-me aí alguma perguntinha. Pergunta 7. É importante sermos um leitor que lê muito e que lê boa literatura? Esta parte do ler muito ou do ler pouco, eu leio muito e considero que leio muito, mas leio muito porque me dá prazer, porque gosto de ler imensos livros por mês. Agora, se todos devemos ser leitores que lemos muito, não, cada um deve ler ao seu ritmo. Se lerem só um livro por ano e ficarem satisfeitos com isso, ótimo, eu não fico, mas isso depende das pessoas. E se devemos ler boa literatura, isso também é muito subjetivo. O que é boa literatura? Não consigo ver o que é. É só ler clássicos? É só ler romances históricos? É só ler livros de não ficção? É ler fantasia? É que depende daquilo que cada um gosta de ler. Eu aqui, a parte da boa literatura, não consigo responder a esta pergunta, porque eu leio aquilo que me dá prazer ler. Se é boa literatura ou não, não é nada que me preocupe. Não estou propriamente preocupada, agora vou ler aqui um clássico, porque acho que isto é que é mesmo boa literatura, é que é erudito, e isto é que me vai dar assim nível. Não, eu leio aquilo que me apetece. Se é considerado boa literatura ou não, não me preocupa minimamente. E eu acho que é mais importante ler, e ler qualquer género de livro, qualquer tipo de livro, independentemente de ser boa literatura ou má literatura. Ler é sempre bom, e aprendemos sempre alguma coisa quando estamos a ler. Agora, se é boa literatura ou não é boa literatura, eu também não sou crítica literária e também posso não concordar com tudo que os críticos literários consideram boa literatura. Para eles pode ser boa literatura e para mim pode ser uma literatura que não me entusiasma. Por isso do ler muito, cada um deve ler ao seu ritmo, deve ler aquilo que conseguir ler, que lhe apetecer ler, e deve ler também o género de livros que quiser ler, sejam considerados boa literatura ou má literatura, porque também... Quer dizer, porque é que há aquelas pessoas, não é, que hão de decidir por nós o que é boa literatura ou má literatura. Cada um deve ler aquilo que lhe apetece ler, e eu acho que é a resposta indicada a esta pergunta cada um deve ler aquilo que lhe apetece ler e deve ler o número de livros que quiser ler por ano, ou que conseguir ler por ano, ou por mês, ou por dia. Leiam aquilo que vos apetecer e leiam sem pressas e leiam ao vosso ritmo e já está. Acho que é o mais importante, é estarmos sempre entusiasmados com a leitura e isto não ser uma obrigação e eu não meter na cabeça que vou ter que ler 500 livros num ano e andar aqui a pensar e não sou capaz e como é que vai ser. Não, cada um deve ler ao seu ritmo e deve ler aquilo que quiser ler. Pergunta 8. Como compras os teus livros? O que tens em conta sempre que vais às compras? Como é que eu compro os meus livros? Compro livros por impulso. Este mês comprei um livro por impulso, mesmo por impulso, porque estava a ver um filme e aquilo despertou-me aquele interesse e tive que comprar aquele livro. Muitas das compras se calhar são por impulso, mas são compras que eu já quero fazer de algum tempo. Ando cada vez a pensar mais nos livros que eu quero mesmo ler, nos livros que eu quero mesmo comprar, e depois... que é era a segunda parte, o que tens em conta quando vais às compras? Não tenho em conta grande coisa. Primeira coisa, isto é como ir ao supermercado e ir com fome. E nós quando vamos ao supermercado com fome, se calhar compramos coisas que não compraríamos noutra altura porque temos fome, e então a nossa cabeça começa a pensar: se eu comprasse este chocolate, se comprasse estas bolachas. E se calhar quando eu vou comprar livros é a mesma coisa. Eu antigamente ia a uma livraria e tinha que comprar qualquer coisa, tenho que comprar qualquer livro. Agora já não. Agora vou mais ou menos com uma ideia, vejo se há livros de promoção, se dentro dessas promoções há algum que me entusiasma, ou se já tenho alguma ideia de algum livro que eu quero mesmo comprar e quero mesmo ler. Portanto, se calhar algumas compro por impulso, mas dentro das compras por impulso são compras pensadas. Isto pode parecer um bocadinho estranho, mas são compras pensadas. Portanto, eu penso nos livros que quero ler, às vezes até penso demasiado se vou comprar ou não aquele livro, às vezes também, se quero mesmo comprar, espero por uma promoção. Portanto, eu não chego a uma livraria e não saio de uma livraria com 15 livros debaixo do braço ou num saco. Não. Eu consigo muitas vezes ir, por exemplo, à FNAC
e sair de lá sem ter comprado livro nenhum. Olho para os livros todos, nada me entusiasma e então não compro livro nenhum. Normalmente até compro mais livros online, porque para mim é mais fácil, porque há promoções e eu compro online, do que propriamente entrar numa livraria e sair da livraria cheia de livros. Também não costumo ir à feira do livro, portanto são compras por impulso, mas são compras pensadas e não compro tudo aquilo que me aparece à frente. Pergunta 9. Como lês os teus livros? Como organizas as tuas leituras? Faço poucas TBRs. Este mês fiz porque queria ler livros de autoras, portanto fiz a TBR do março, leituras no feminino, mas normalmente não faço TBRs. Normalmente leio ao sabor do vento, leio aquilo que me apetece. Também porque vão surgindo livros novos e eu às vezes passo esses à frente de outros, por isso não sou assim se calhar muito organizada quando penso nas leituras. Leio muito aquilo que me está a apetecer ler no momento, ou porque vejo muitas pessoas estão a ler, ou porque foi um livro que saiu agora. Portanto, não sou assim se calhar muito organizada. Normalmente leio sempre 2 livros ao mesmo tempo, às vezes leio 3, mas normalmente leio 2 livros ao mesmo tempo, porque normalmente leio um livro em formato físico ou em e-book e ouço um audiobook, porque normalmente eu ouço o audiobook quando estou a fazer tarefas domésticas, quando estou a conduzir, quando estou a comer. Portanto, nessas alturas eu não consigo estar a ler. Quando consigo estar a ler, normalmente estou a ler um livro em papel ou um livro em e-book. E é assim que eu me vou organizando. Outra coisa importante também na minha organização, eu não consigo passar livros de um mês para o outro. Então quando gravo os vídeos de leituras daquele mês, são livros que eu comecei e terminei naquele mês. Tinha 2 livros pendurados por aí, só já tenho um e tenho que o terminar porque aquilo está-me a fazer imensa impressão, estava a dar comissões ter aquele livro pendurado há imenso tempo, mas normalmente sou uma pessoa que essa parte tem que ser mesmo organizada, tenho que começar e terminar os livros naquele mês. Se vejo que não sou capaz de ler um determinado livro, não leio e deixo para o mês seguinte, mas de resto leio um bocadinho ao sabor do vento, leio aquilo que me apetece no momento. Pergunta 10. O que fazes a tudo o que as leituras te dão? O que eu faço a tudo que as leituras me dão? As leituras dão-me imenso prazer, dão-me muitos conhecimentos. Não é fácil guardar todos os conhecimentos na minha cabeça, porque as leituras realmente dão-me mesmo muitos conhecimentos. Eu tenho aprendido imenso, especialmente com os livros de não ficção, aprendi imenso. Portanto, tornei-me uma pessoa melhor, tornei-me uma leitora melhor. Agora já sei, já me conheço como leitora, já sei aquilo que quero ler, portanto o que os livros me dão é isso, é um imenso prazer, é uma enorme aprendizagem. Os livros também me tornam uma melhor pessoa. Eu acho que é isso que os livros me dão, que as leituras me dão, é eu achar que cada dia que passa sou uma melhor pessoa e que cada dia que passa sei mais, aprendi mais, conheci mais e que o tempo que eu estou a ler é um tempo em que eu desfruto imenso, por isso eu acho que é isso que os livros me dão. Pergunta 11. Ainda continuarias a ler se pudesses abrir o cérebro e enfiar todos os livros lá dentro? Isto tinha alguma piada, abrir o cérebro e meter tudo dentro do cérebro? Não tinha. Portanto, sim, vou continuar sempre a ler, vou ter vontade de continuar sempre a ler, de aprender mais, de saber mais, de desfrutar mais a ler, primeiro porque não posso abrir o cérebro e mesmo que pudesse abrir o cérebro não meteria os livros lá dentro e continuaria a ler porque coisas também demasiado fáceis também não têm muita graça, portanto há que ter assim também um bocadinho de dificuldade na vida e ler traz-nos tantas coisas boas que eu preferiria continuar a ler do que abrir o cérebro e meter tudo lá dentro e depois pensava assim, uau, e agora tipo sou feliz? Não, não sou, portanto sim, continuaria a ler. Pergunta 12. O que pensas das releituras? Há aqueles livros que eu leio uma vez, estão lidos e não me apetece ler mais, e há aqueles livros que eu já li uma vez e já li 2 e já li 3. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos Maias, que é um livro que eu já li 3 vezes. Uma foi leitura, 2 foram releituras e que eu quero reler outro dia, porque gosto imenso desse livro. E sim, eu acho que há livros que valem a pena ser relidos, porque nós tiramos tanto das releituras e às vezes já passou tanto tempo desde que lemos o livro pela primeira vez, portanto eu acho que sim, que é muito bom fazer releituras de alguns livros, daqueles livros que realmente nos entusiasmaram, agora de outros que passaram pela nossa vida e que nós esquecemos e que não nos interessam mais, desses eu não vou perder tempo a fazer releituras, claro que não. Agora aqueles livros que são marcantes, aqueles livros de 5 estrelas maravilhosos, esses sim, eu quero reler alguns deles. Estas 2 perguntinhas, vou também juntá-las como fez a Ana, porque eu acho que faz todo o sentido elas estarem juntas. Perguntas 13 e 14, o que torna um livro bom e o que torna um livro mau? É como tudo na vida, depende das expectativas também que nós temos em relação a um livro. Para mim um livro bom é aquele livro que me cativa do princípio ao fim, que tem personagens maravilhosas, que tem um bom enredo, uma boa história,
que me cativa, isso para mim é um livro bom. Um livro mau é aquele livro que não me cativa, que me aborrece, que não me apetece ler, que nunca quero ler, que só me apetece pôr de lado, que acho que é uma seca descomunal, que se calhar não tem nada a ver comigo, que me pus a ler porque se calhar achei que aquele livro até podia ser interessante e depois não é. Portanto, isso é tudo muito subjetivo, é tudo muito subjetivo. O livro bom é aquele livro que chega facilmente às 5 estrelas porque eu adorei tudo naquele livro. O livro mau é aquele livro que me apetece deixar de lado, que não me apetece ler, que se calhar leva 2 estrelas porque não me conquistou nada, ou que se calhar é aquele livro que eu abandono, que é muito raro, mas que eu abandono porque realmente não tem nada a ver comigo, pode ser muito interessante para outras pessoas e pode ser um livro bom para outras pessoas, mas é um livro que a mim não me cativa, não me entusiasma e por isso se calhar eu considero que é um livro mau para mim, o que não quer dizer que seja realmente um livro mau. É um livro que a mim não me diz nada. Mas pode ser um livro de 5 estrelas para outras pessoas. Mas para mim isso é um livro mau, é aquele livro que não me conquista, que não me arrebata, que não me diz nada, que eu acabo de o ler e penso assim, ok, nunca mais me vou lembrar desta história na minha vida. Isso para mim é o que eu considero um livro mau. Pergunta 15. Qual a tua opinião sobre não terminar uma leitura? Como já vos disse, eu sou uma pessoa que normalmente termino todos os livros, que faço um esforço para ler todos os livros, mas não me choca nada que uma pessoa desista dos livros, que está farta, que não lhe apetece e que desista. Eu gostava de ser assim, gostava de ter esse poder de poder desistir dos livros cada vez que não me estão a entusiasmar, mas tenho muita dificuldade em desistir de um livro, mas não me faz confusão nenhuma que as outras pessoas desistam sem pensar muito no assunto. É assim, desistiram, já está, não lhes apetece ler aquele livro, não leiam. Portanto, não me faz confusão nenhuma que as pessoas não terminem as leituras. Pergunta 16. A vida pessoal do autor deve ser tida em conta? Supostamente eu deveria conseguir separar a vida do autor da sua obra literária. Deveria. Às vezes acontece, outras vezes não acontece. Às vezes eu embirro com determinada pessoa, com a vida pessoal de determinada pessoa e depois não tenho vontade de ler os livros dessa pessoa. Eu podia dar aqui um exemplo, mas não quero estar aqui a dizer nomes de autores que se calhar com os quais eu embirro pessoalmente e que não concordo com as suas opiniões pessoais e depois não me apetece ler as suas obras. Mas sim, eu não sou capaz às vezes de diferenciar a vida pessoal do autor daquilo que ele escreve e se calhar não tenho vontade de ler as suas obras. Noutros casos, sim consigo e não me faz confusão nenhuma, depende dos autores, eu acho que depende dos autores, depende também se são autores que ainda estão vivos e ainda têm por aí uma vida pessoal que não me entusiasma nada, ou se são autores se calhar que já faleceram e então eu consigo dissociar já um bocado a sua vida pessoal, que já não estão cá, portanto foi uma vida pessoal que tiveram se calhar há muitos anos e então consigo dissociá-la das suas obras. Portanto, depende muito dos autores. Depende muito dos autores. Alguns sim eu consigo dissociar a vida pessoal das obras, noutros não consigo. Pergunta 17. Se apenas pudesses ler um género para o resto da tua vida, qual seria? Ai, esta pergunta é tão difícil. Se calhar, se eu só pudesse ler um género para o resto da minha vida, se calhar ia ficar com os livros de não ficção. Porquê? Porque eu gosto muito de, por exemplo, ler thrillers, mas depois às vezes já se começa a tornar um bocadinho cansativo e já acho que as histórias são todas muito parecidas. Gosto muito de romances históricos, mas se calhar para isso também preferia ler não ficção. Então eu acho que a não ficção, se eu tivesse que escolher só um género, se calhar haveria tanto para aprender, tantos livros de não ficção em que eu pudesse aprender, em que eu pudesse desfrutar com estas novas aprendizagens, então eu ia escolher o género de não ficção, porque é um género que me traz sempre algo de novo, é um género que me deslumbra por todas as aprendizagens que eu posso fazer quando estou a ler um livro de não ficção. Portanto, se só pudesse ler um género de livro para o resto da vida, eu de certeza que escolheria não ficção, porque estou cada vez mais apaixonada por livros de não ficção. Tenho que ler pelo menos um livro de não ficção por mês. Não é o género que eu mais leio, mas se só pudesse escolher um, se calhar era por aí que eu enverdava, porque se calhar os outros tornavam-se depois muito cansativos com o tempo, portanto ficaria pelo género de não ficção. Pergunta 18. Alguma vez leste um livro sobre o qual não sabias nada? Sim, porque como vos digo, nem sempre leio sinopses, nem sempre vejo opiniões, às vezes recebo, por exemplo, as newsletters das editoras e vejo um livro, olho para a capa, olho para o título, aquilo entusiasma-me e eu não sei muito mais sobre o livro, nem quero saber mais nada sobre o livro e sim, vou ler aquele livro um bocadinho às escuras, porque acho que é um livro que me pode entusiasmar, porque olho para a capa e para o título e se calhar entusiasma-me. Portanto sim, já li livros dos quais pouco sabia, às vezes também é melhor ler um livro sem saber muita coisa sobre esse livro, se calhar é melhor ir às escuras, porque assim não crio expectativas, não tenho expectativas nem boas nem más,
vou mesmo às escuras sem saber ao que é que vou, portanto se calhar às vezes tenho grandes surpresas com determinados livros. Pergunta 19. Quais são os autores ou géneros que não consegues ler e porquê? Não gosto assim particularmente de livros de autoajuda, não gosto de romances de cordel, não sou muito fã de fantasia, apesar, eu já disse isto várias vezes, de ter lido a saga do Harry Potter e de ter lido O Senhor dos Anéis e de ter adorado, mas não é um género que eu leia e que gosto muito de ler. Gostei de ler o Harry Potter e O Senhor dos Anéis, mas fiquei por aí na fantasia, não sou assim muito fã de fantasia, por isso se calhar acho que fico por aqui. A fantasia já li, mas não costumo ler. Não sou propriamente fã também de ficção científica quando é passada no espaço. Gosto de distopias, mas não gosto de ficção científica passada no espaço. Isso serve para livros e serve para filmes e para séries, não gosto. Não gosto de autoajuda e não gosto daqueles romances de cordel demasiado melosos e com muito amor e muita romance à mistura. Não. Agora autores não sei, acho que não tenho assim propriamente nenhuma antipatia por autores. Agora por géneros de livros, sim, estes normalmente são os livros que eu não sou muito amiga de ler, não gosto muito de ler, não são géneros que me cativem. E para terminar, pergunta 20. Toda a gente deveria ler, porquê? No meu entender, toda a gente deveria ler. Eu tenho pena que haja pessoas que não gostem de ler, se calhar não gostam de ler porque também nunca conheceram assim livros que os entusiasmassem, se calhar nunca leram um livro no qual tivessem interesse. Eu acho que às vezes as pessoas também não sabem muito bem do que é que gostam e se calhar não sabem muito bem que tipo de livro é que gostariam de ler. Eu acho que isso também se aprende com o tempo, mas acho que sim, toda a gente deveria ler. Eu acho que a leitura é muito importante. É muito importante porque é uma forma de nós aprendermos, é uma distração, é algo que nos proporciona momentos de enorme prazer, aprende-se imenso e aprende-se também a escrever. Eu não estou a falar de escrever livros, estou a falar de saber escrever, de não dar erros. Não quer dizer que os livros não tenham erros, mas aprende-se a não dar erros, nós aprendemos a ler e assim aprendemos a escrever, aprendemos a interpretar, por isso eu acho que é muito importante. E também como sou professora é muito triste quando eu vejo os alunos dizer que não gostam de ler, que não têm interesse, e depois fico toda contente quando há alunos que sim, que dizem que gostam de ler, que leem imenso, que gostam de ler, sei lá, livros para a idade deles, também livros de fantasia. É muito interessante ver a cara dos alunos quando eles falam também do prazer que tiram dessas leituras. Por isso eu acho que sim, que todos deveríamos ler e todos deveríamos perceber que de certeza que há por aí um livro que vos entusiasma, que há por aí algum livro que é a vossa cara, que vocês se calhar pegam e leem até ao fim, e leem com vontade. É só questão também de nos conhecermos como leitores e de sabermos do que é que gostamos e o que é que queremos ler. Portanto, sim, todos deveríamos ler e de certeza que há um livro para cada pessoa, que há livros que se calhar não nos entusiasmam, mas há outros que sim. Eu próprio também, se me puser a ler um livro, um romance de cordela ou um livro de ficção científica passado no espaço, isso não me vai entusiasmar nada, mas se calhar se pegar num livro de não ficção sobre a Segunda Guerra Mundial, estou em êxtase quando estou a lê-lo. Portanto, sim, se ainda não começaram a ler, procurem livros que vos entusiasmam. Se já começaram a ler, é ler também aquilo que vos dá mais prazer. Às vezes é bom sair da zona de conforto, mas às vezes é bom lermos aqueles livrinhos que nós já sabemos que nos vão despertar tudo de bom, todas as alegrias, que nos vão dar imenso prazer. Portanto, sim, todos nós deveríamos ler. E foram estas as minhas respostas à tag A Filosofia de Ler. Perguntas que eu não preparei, eu tirei as perguntinhas e pus no telemóvel, mas não olhei sequer para elas, não as preparei, porque acho que é muito mais interessante estar aqui a responder sem estar a pensar muito no assunto, ou sem ter pensado muito no assunto antes, e estar aqui a responder estas perguntas e também a mostrar-vos como é que eu sou como leitora e como é que eu encaro as minhas leituras, e a mostrar-vos todo o prazer que as leituras me dão. E já estou um aninho mais velha, né? Já estou pronta para dar outra volta ao sol, e cada vez sou uma leitora mais entusiasmada pelas leituras que faço, que conheço-me melhor como leitora, que sei aquilo que realmente quero ler e que sei aquilo que realmente me vai dar prazer. Por isso eu acho que é muito importante também às vezes olharmos para estas perguntas e tentarmos nos compreender e tentarmos ver como é que somos enquanto leitores. Por isso eu gostei mesmo muito de responder a esta tag. Deixem-me nos comentários alguma resposta a uma destas perguntas, ou algum comentário também a alguma das respostas que eu tenha dado nesta tag. E não havendo mais nada para vos contar aqui no dia do meu aniversário, eu vou celebrar, por isso vou-me despedir. Um grande beijinho
e até ao próximo vídeo. Tchau!